Boa tarde. Vamos dar sequência então aqui a nossa sessão vespertina. Dessa vez eu não vou precisar chamar ninguém aqui ao palco, porque é a minha vez de falar um pouquinho para vocês. Tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a própria ABSPK. Esperar entrar a apresentação. Muito bem. Eu estou na ABSPK há um ano, né, sou gerente executivo. Honestamente, quando eu ingressei na ABSPK, eu jamais poderia imaginar que um ano depois estaríamos aqui nesse evento. Né? Para mim, além de uma satisfação pessoal, é um elemento de motivação muito grande. Eu espero que em 2015 a gente realmente tenha um ano absolutamente diferente. Há muito para se fazer e tudo o que a gente puder fazer, a gente certamente realizará ao longo de 2015. Por isso eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, depois vou falar algumas das ações que a gente realizou nesse ano e qual é o nosso planejamento agora para 2015. A fundação da ABSPK se deu em 2011. Nós tínhamos na época 22 empresas, das quais 18 ainda são membros da associação. Então, 80% das empresas que fundaram a associação ainda estão trabalhando, ainda estão com uma função bastante ativa no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O nosso objetivo é fomentar o uso de chuveiros automáticos, e aumentar o mercado. Nós somos uma instituição de mercado. Evidentemente que a gente trabalha para que o mercado no Brasil aumente, mas de uma forma saudável, sempre com produtos certificados e com profissionais capacitados. A difusão da educação nessa área é um dos grandes objetivos da associação. Aqui nós temos a relação das empresas que fundaram a associação, como eu disse, 22 empresas. Hoje, considerando as empresas que saíram, que eram da fundação e não estão mais, considerando que já teve outras empresas que entraram e saíram, nós atingimos a marca de 46 empresas associadas. Essa, portanto, é mais do dobro do número de empresas que já iniciaram aqui a fundação há 3 anos. E, conversando com vocês, eu já tive a felicidade de ouvir manifestações de empresas que querem se associar. Então, aqueles que quiserem se associar, por favor, me procurem pessoalmente, por e-mail, por telefone, ou no nosso próprio site tem todas as instruções para quem quiser se associar, fazer, tá certo? Entre as ações que nós desenvolvemos em 2014, nós escrevemos o nosso Código de Ética, nós os aprovamos na última reunião, e agora estaremos submetendo a uma próxima Assembleia para poder incluí-los no Estatuto. O Código de Ética serve para orientar as empresas que têm atuação e um perfil que se adeque aos preceitos da ABSPK. Esse ano aqui nós também começamos a elaborar e divulgar nossa newsletter. Tivemos 4 edições. A última edição foi a primeira edição que foi impressa, vocês a receberam. E é um instrumento que nós teremos agora regularmente de informação, tanto de acontecimentos do mercado, como acontecimentos da associação,
como artigos técnicos e demais acontecimentos relacionados à área de proteção a incêndio. Iniciamos também parcerias com as revistas Emergência e com a revista Incêndio, né, nas quais a gente já tem uma página dedicada. Já tivemos diversas menções, diversos artigos publicados nessas edições ao longo desse ano. Estamos iniciando parceria também com outras duas revistas, que em breve trarão também matérias relacionadas à associação. O nosso comitê técnico era um comitê único, foi dividido em 6 subcomitês. E cada subcomitê tem um coordenador, né? São comitês de novas demandas, comitês específicos para treinamento. É um comitê que vai ter que trabalhar muito em 2015 dentro da nossa diretriz aí de levar o conhecimento, de vídeos, de artigos técnicos, certificação profissional, outro comitê muito importante aí, até na linha do que foi apresentado pela Andrace, e do Side by Side, que eu também vou falar sobre ele. Sobre revisão de normas também já se falou aqui bastante, né, em diversos artigos, diversas apresentações que foram feitas. Eu não vou ficar detalhando, mas a ABSPK tem a participação ativa em todos eles, especialmente no CB24. Então, aqui tem um exemplo da NBR 6125 e 6135, né, de como é hoje a exigência e como é que a gente está trabalhando para que ela fique. Com relação ao Inmetro, né, tivemos aqui uma apresentação brilhante, esclarecedora sobre a questão da certificação. Nosso pleito está inserido já no plano quadrienal do Inmetro. Estamos fazendo um acompanhamento mensal do andamento disso. Agora fornecemos e forneceremos as informações que são necessárias para dar o andamento. Enfim, é algo que já começou. Cursos para os corpos de bombeiros, né? Em 2013 nós demos o curso aqui para o pessoal de São Paulo, e agora, no último mês de setembro, lá no Rio Grande do Sul, tivemos um curso com apresentação, com a presença maciça de bombeiros, como vocês podem ver pela foto aí, né? É até difícil para distinguir tanta gente que tinha lá no evento. E finalmente aqui o nosso Congresso Brasileiro de Sprinklers, né? Felizmente já estamos no segundo dia aqui, acho que estamos atingindo nossos objetivos. Para o treinamento a gente teve uma participação, uma adesão muito significativa, 80% acima do máximo que a gente imaginou que poderia atender. Também superamos a nossa expectativa de planejamento aqui de presentes no evento, né? Temos 13 participantes internacionais e o nosso sistema de tabletop também se mostrou bastante atrativo, bastante interessante, né? Foi algo que realmente nos surpreendeu e acredito que os nossos patrocinadores também tenham aprovado o sistema. Para 2015, a gente está trabalhando no modelo de certificação baseado no modelo que o Davi apresentou aqui da ANRAS, né? Como ele falou, a gente não vai esperar que a legislação se altere ou nos dê condições. A gente vai trabalhar para que quando isso aconteça, a gente já esteja preparado para isso. Ao longo do ano que vem também realizaremos diversos ensaios do tipo side by side, né, simulações de incêndio com e sem a instalação de sprinklers. Faremos em diversos estados do Brasil, né, para que a gente possa levar esse conhecimento também para fora do estado de São Paulo, Rio, desse eixo aqui. Faremos também nesse eixo, mas não só aqui.
Para esses eventos a gente terá a participação da imprensa, esses eventos terão um cunho educativo, além da própria exposição que a gente pretende conseguir na mídia especializada e também na mídia de massa, né? A gente precisa começar a fazer com que a população saiba o que é um sprinkler, saiba o que é um chuveiro automático. Treinamentos, né? Temos 3 tópicos aí de treinamentos que a gente vai abordar, focando o projeto e cálculo hidráulico, casas de bomba e inspeção, né? Teste e manutenção de acordo com a NFPA 25. A previsão é que já no primeiro trimestre de 2015 a gente esteja disponibilizando em 3 capitais. E é isso, né? Então a associação está trabalhando bastante. Nós temos um grupo de discussão no LinkedIn, ele já está se aproximando de 200 participantes, né? Não tem nenhuma restrição para aderir, para entrar no curso. No nosso site, quem não visitou o nosso site aí, por favor, visite, né? Quem não é associado encontra uma série de informações relativas a todo o mercado de sprinkler. Quem é associado pode entrar numa área restrita que tem toda a informação técnica e a informação administrativa e financeira da associação. Tem um local para denúncia, né? Então, se você visitou alguma instalação em que você percebe que tem alguma incorreção, que tem algum fator que está colocando em risco as pessoas, você pode entrar nessa área de denúncia e fazer sua denúncia. Enfim, temos diversos projetos aí, temos trabalhado bastante. E eu espero que cada vez mais a gente possa contar com vocês como associados para que nos ajudem a educar o mercado e fazer com que ele seja mais dinâmico e efetivamente proteja a nossa população. Muito obrigado. Muito bem. Eu queria chamar o Jonas aqui para a gente poder dar início aqui a uma atividade rapidamente. Bom, obrigado por dar ênfase na parte de rapidamente, porque a gente está um pouquinho atrasado, mas não queria deixar de fazer isso. A gente tem a formação da associação, ocorreu em 2011, e a gente formalizou muito pouco isso, teve muita oportunidade de fazer um agradecimento às empresas que participaram disso. Então, a gente procurou fazer uma parte simbólica só, queria chamar as empresas, o pai não vai listar quais foram elas, quem tem representante aqui hoje, para a gente pegar e tirar uma foto. Em seguida, a gente chamar também os patrocinadores, para a gente também pegar e fazer esse mesmo agradecimento. A única coisa que eu vou pedir, realmente, a gente tem que pegar e tentar acelerar um pouquinho isso para dar prosseguimento ao resto. Bom, então eu queria chamar aqui para o palco Marcelo Lima, da FM Global. Queria chamar também Rui Fernando Germec, da Germec. Oswaldo Guilherme de Canini. Cristian Bueno, representando a Alvenes. João Cavalari, que na época estava representando a Siemens. Lucas Ramalho, representando a Camafaia. O Pousada, representando a Protectotec. Felipe Decur, representando a Scop. Pela Tecfire, Diana Araújo. Pela Tupi, o Mauro Pérez.
Pela Taico, Ricardo Pesce. Pela Sênior, José Carlos Liberal. Pela Vitalik, Michael Ferreira. Pela Minimax, Christopher Becker. E pela, representando a IFSA, vou falar então a última nacional. João Carlos Volentarski, pela IP Consultoria. E pela IFSA, James Golinville. O Bruce ainda está aí? Bruce Lahu? Bruce, please come in. Nick Dross. E finalmente, Russ Fleming. Complementando a diretoria atual da BSPK, eu gostaria de convidar o Kleber Gonzaga. Muito bem, quando houve a fundação da associação, fez-se um documento onde cada um assinou como representante da fundação. Então, nós vamos agora proceder então, à entrega de uma cópia desse documento para cada um dos participantes. Então, por favor, vamos nos aproximar aí para registrar esse momento, tirar uma foto. Muito bem, uma salva de palmas, por favor, para todos.